medicina biorreguladora, que se baseia nos fundamentos do Dr. Hans-Heinrich Reckeweg. Ele descreve então as doenças como o processo natural de defesa do corpo contra umas substâncias às quais chamou homotoxinas. E, portanto, este processo de defesa manifesta-se numa variedade de sintomas que depois podem levar a uma patologia e, portanto, entendendo a fisiopatologia das doenças, nós conseguimos, ou melhor, ele conseguiu desenhar medicamentos, chamados medicamentos biorreguladores, que vão então tratar multidimensionalmente uma patologia, porque tratam a fisiopatologia e não a patologia. Depois, a homeocineatria surge, portanto, a combinação dos medicamentos biorreguladores, a acupuntura e a terapia neural, utilizando então estes medicamentos com pequenas injeções em zonas reflexas do corpo, ou em pontos de acupuntura, ou em pontos trigger. Não interessa tanto. Mesoterapia também nós fazemos também mesoterapia com medicamentos biorreguladores. Uma das bases também da medicina integrativa é a psiconeuroimunoendocrinologia, portanto, a constatação da relação entre os sistemas nervoso, psíquico, endócrino, imunitário, e hoje em dia já se introduz aqui o sistema cardíaco, cardiovascular e até o próprio ambiente, chamando então psiconeuroimunoendócrino cardioecologia. Muito interessante. Indica, por exemplo, a importância do aparelho digestivo em relação às relações do aparelho digestivo com o cérebro. Vamos falar daqui um pouquinho à frente disso. A terapia neural é uma técnica desenhada por 2 médicos alemães, que implica a injeção de um anestésico local numa diluição baixa em pontos trigger, ou cicatrizes, por exemplo, naquilo que se chama nos pontos interferentes. Portanto, a ideia é que com esta técnica nós possamos repolarizar aquela zona e com isso restabelecer a saúde de uma zona que vai eventualmente restabelecer a saúde do organismo total. A concentração que usamos é de 0,5, portanto, os efeitos laterais ou efeitos secundários da terapia neural são praticamente nulos e é uma técnica que eu pessoalmente gosto imenso. Não tenho tempo de falar nisto, portanto, considera-se que a terapia neural, por exemplo, segundo a técnica da terapia neural, devemos então tratar cuidadosamente todos os campos interferentes para eliminar os possíveis bloqueios que possam existir, como por exemplo então nas cicatrizes. A ozonoterapia é uma técnica, um conjunto de técnicas que utiliza o ozono, que é um gás, o O3, como agente terapêutico num grande número de patologias, tem poucas contraindicações, mínimos efeitos secundários, desde que realizada corretamente, como é óbvio, e serve para um grande número de patologias, portanto é quase como um certo milagre e por isso, em termos convencionais, muitas vezes desconfiamos do que sejam assim umas técnicas que sejam muito milagrosas. A ozonoterapia pode ser dada na forma de grande autohemoterapia ou pequena autohemoterapia, também por insuflação retal ou vaginal, por injeção, por exemplo, injeção intradiscal, hoje em dia já é muito usada, inclusivamente por ortopedistas convencionais. E a ozonoterapia, por exemplo, no Brasil já existe, portanto, em termos já está a ser acoplada à medicina convencional, digamos assim. A sauna de infravermelhos é baseada na teoria de que a luz infravermelha faz parte dos raios solares e, portanto, é necessária para todos os seres vivos. Esta luz é rapidamente absorvida pelo corpo e, portanto, a sauna de infravermelhos é muito usada para problemas de saúde crónicos, como, por exemplo, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, artrite reumatoide. Estas três patologias que eu acabei de dizer
foram as patologias que foram estudadas em estudos científicos sobre a sauna de infravermelhos. Embora, obviamente, que no meu entendimento, por exemplo, a sauna de infravermelhos funciona como um relaxamento espetacular, é portanto diferente de uma sauna do ponto de vista só estético ou de spa, e também ajuda na desintoxicação da matriz extracelular. É isso que é muito interessante. Portanto, em relação à sauna tradicional, a sauna de infravermelhos aquece o corpo, portanto, sem utilizar o ar que está à volta, portanto, usa temperaturas mais baixas, atuando, portanto, no núcleo do corpo, produzindo, por isso, muito suor, enquanto que a sauna tradicional utiliza o calor para aquecer o ar e este é que vai aquecer o nosso próprio corpo. Portanto, a sauna tradicional aquece a pele, causando a libertação de água, enquanto que na sauna de infravermelhos, muito usada em termos integrativos, atua produzindo suor a partir do interior. A hidrocolonterapia é um método de limpeza do próprio intestino através de um sistema fechado de lavagem intestinal. Isto obriga um aparelho com determinadas pressões no qual se coloca a água com estas pressões no tubo digestivo dos pacientes. Portanto, faz uma limpeza mecânica do intestino e depois teremos que repor a flora intestinal normal. O intestino é um órgão extremamente esquecido quando estudamos medicina. A mucosa intestinal tem umas trocas de 24 a 72 horas, portanto tem uma troca muito rápida, e no intestino existe aquilo que chamamos a flora intestinal. Existem cerca de 10, levantado a 14 milhões de bactérias no nosso corpo. Esta flora intestinal depende, portanto, do nosso tipo de alimentação, depende dos nossos hábitos de vida, da própria poluição ambiental, da comida, pronto, se é processada ou não, se é biológica ou não, os medicamentos que nós tomamos, tudo isto vai, e o próprio stress, afetam então a flora intestinal e, havendo um desequilíbrio na flora intestinal, é um processo que conhecemos como disbiose intestinal. Muito importante, porque 80%, entre 70% a 80% do sistema imunitário está localizado então na parede intestinal. Logo, esta alteração na flora e na mucosa intestinal vai afetar o nosso sistema imunitário. Bom, isto aqui seria para falar das toxinas, do intestino. É, portanto, muito importante mantermos uma dieta, vamos falar à frente um pouquinho disto, exatamente por causa do intestino. E para terminar, outras técnicas que usamos, como por exemplo a hipnose, técnicas de visualização, a meditação, o yoga, enfim. Fitoterapia, aromoterapia, massagem, shiatsu, etc. Uma série de técnicas que utilizamos dentro da medicina integrativa e outras que não tivemos tempo de falar aqui hoje. Bom, então segundo aquilo que nós podemos entender que seja um estado global de saúde, então podemos aconselhar ao nosso paciente, à pessoa que nos procura, a nós próprios, para sermos coerentes, é isso que temos que fazer, a adoção então de hábitos de vida o mais saudáveis possível. Dentro destes, vou falar rapidamente, por exemplo, da alimentação, uma nutrição adequada, sem stress, por exemplo, à hora das refeições, com tempos para comer, com as 3 refeições principais do dia, nunca jantando muito tarde, espero, portanto, que todos já tenham jantado para me estar aqui a ouvir, nunca jantando muito tarde para fazer a digestão antes do sono. E, obviamente, que isto só per se é tema de uma palestra, não é? Porque a alimentação é um mundo. E, como sabem, o pai da medicina disse que hoje em dia vemos isso espalhado por todo lado, não é? Que Hipócrates disse que o teu remédio seja o teu alimento e que o teu alimento seja o teu remédio. Portanto, isto explica a importância da alimentação já há 2000 anos. Dentro desta perspectiva, devemos ter o cuidado de comer alimentos vivos, alimentos antioxidantes, evitar fast food, evitar farinhas brancas, evitar gorduras saturadas, evitar alimentos processados, evitar os açúcares, bebermos cerca de 1,5 litro de água por dia fora das refeições, muito importante, beber água em jejum também.
Evitar os refrigerantes, eu costumo explicar sempre, quando vou falar às escolas, para que as crianças entendam que não devem então beber refrigerantes, é muito simples. Nas plantas pomos água, portanto, porque é que devemos de beber refrigerantes? E com isto eles compreendem muito bem, os adultos é que às vezes já é mais complicado. Então, usarmos, em termos de gorduras, o azeite extra virgem, que nesse aspecto somos uns privilegiados, portanto, não usar óleo, não usar margarina. Usarmos ervas aromáticas na preparação das refeições para diminuirmos a quantidade de sal que adicionamos, optarmos por cozinhar os alimentos no vapor, evitar, portanto, usar o micro-ondas, isto em termos de alimentação. Em termos de exercício físico, em termos de movimento, fazermos um exercício físico regular, porque o exercício físico melhora o ânimo. 30 minutos de exercício físico diário será um antídoto contra a tristeza, contra o stress. Caminhar direito, tenho que pôr aqui direita, com os ombros ligeiramente para trás, o peito para fora, ajuda a melhorar o ânimo, portanto, cuidar da nossa postura, muito importante.